Pessoal, eu vou falar aqui com uma colega que faz medicina integrativa e está tendo grande repercussão nas mídias sociais. Estou falando de Raquel de la Torre. Ela não está aqui comigo, está em Joinville, então estamos fazendo essa conversa aqui por vídeo, mas a informação que vai chegar em vocês também vai ser por vídeo, então não tem tanto problema. A gente só não está aqui fisicamente no tete a tete. Então, obrigado, Raquel, pelo seu tempo de estar aqui online, mas não tem problema conosco, e está convidada para vir presencial também quando estiver passando por São Paulo. O convite já está aceito, então. Então, beleza. Então, obrigada, viu, pelo convite. Muito animada com o nosso papo de hoje. Então, perfeito. Então, vamos lá. Antes de eu fazer as perguntas sobre a sua prática específica, fala para mim, brevemente, da sua trajetória. Vamos lá, formação e depois como é que você chegou nas suas verdades aí de hoje. Vamos lá. Certo. Então vamos lá. Eu sou Raquel, né? Sou médica, atuo hoje na área de medicina integrativa. Eu até gosto de falar que é a medicina preventiva, né, Paulo? Porque a gente que é médico dessa área, a gente tende a olhar para o paciente mais para ele não precisar tomar nenhum remédio, né, futuramente. Então a gente quer prevenir o quanto antes a saúde desse paciente, cuidar das bases da saúde dele, né? Então eu cheguei nessa trajetória de medicina integrativa com o tempo, não foi a minha primeira opção quando eu entrei na faculdade. Na verdade, eu nunca nem quis medicina, a minha vontade primária era ser jornalista, porque eu sempre gostei muito de conversar. Então, assim, tá aqui com você hoje numa entrevista. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Não deixa de ser, né? E eu gosto muito de conversar com as pessoas, entender, buscar como ajudá-las, né? E esse carinho pela medicina veio surgindo com os anos, muito por incentivo também da minha mãe. Então, minha mãe sempre me observando, talvez, né? Falou, filha, por que você não faz medicina? Você que gosta tanto de conversar com as pessoas, ajudar as pessoas, escrever. E aí eu falei, por que não, né? Mas até então nunca tinha me interessado. Então, eu entrei na faculdade, fiz minha formação, só que a faculdade em si foi muito legal, só que sabe quando você acha que é tudo muito categorizado? Assim, o paciente tem pressão alta, dá esse remédio. O paciente tem diabetes, dá esse remédio. O paciente sente dor, dá esse remédio. E eu sempre gostei mais de entender. Então, assim, se ele está com pressão alta, o que está causando essa pressão? Né? Se ele está com diabetes, da onde que veio isso? Será que tem como resolver a causa? E aí a medicina integrativa entrou na minha vida E e como foi que uma ela entrou? resposta, né? Qual foi o primeiro contato que você teve com essa prática? Que você falou, caramba, é isso que eu quero. Porque assim, a medicina integrativa, que às vezes vem com outros nomes, né? Prática ortomolecular, é uma prática que nos meios acadêmicos nós somos incentivados a execrar, né? Quer dizer, e muitas pessoas misturam as coisas, falam, não, você é geriatra, então você é ortomolecular, você faz medicina integrativa. Enfim, né? E quando você está na sua formação, todo mundo fala, não, isso aí não é medicina, isso é um absurdo, não tem nada. Como é que foi a sua experiência e a sua entrada nesse métier, vamos chamar assim? Isso é verdade, viu, Paulo? Porque na faculdade mesmo, muito do que eu estudei na medicina integrativa eu não aprendi na graduação, né? Eu fui aprender depois. Mas eu acho que o primeiro contato, assim, que eu tive com a medicina integrativa foi pela minha mãe. A minha mãe era atendida por uma médica integrativa. E na minha faculdade, na minha graduação, aquela coisa de filha, fui na minha médica, olha aqui o que ela me prescreveu. Filha, fui na minha médica, olha aqui o que ela falou. E eu comecei a ter esse contato, comecei a ver as prescrições e eu vi que não tinha remédio nas Você prescrições, né? levava Era para os seus muito professores simplificação. e ninguém sabia nada daquilo. Ou você não Na levou? verdade, eu acho que eu nem levava, mas Nem assim, eu levava. ficava muito observando, sabe? Eu falava, nossa, mas ela não prescreveu nenhum remédio. E a minha mãe, Paula, é uma pessoa. Minha mãe tem quase 60 anos, mas se você visse, você não dava 40 pra ela. É uma pessoa que super se cuida, não toma um remédio. E assim, é uma pessoa que
a minha família inteira tem histórico de hipertensão, a minha mãe não tem. A minha família inteira tem histórico de cardiopatias, a minha mãe não tem. Então, é uma pessoa que se cuida muito e tem esse acompanhamento integrativo desde muito tempo. Então, eu acho que vendo a minha mãe, eu nunca parei para pensar nisso, mas agora que você me perguntou, eu acho que é meu principal contato e inspiração, talvez, para eu me aprofundar na medicina integrativa tenha sido ela e o cuidado que ela já tinha com uma médica integrativa antes mesmo de eu me formar. E depois, como foi a sua formação nessa área? Se é que teve, às vezes você estudou por conta própria, porque você não tem uma faculdade disso, né? Desculpa, uma residência, né? Como é que foi? Tem. Hoje a medicina integrativa ela não é considerada uma residência, né? Não tem. Eu acho que seria muito legal, talvez, se isso surgisse no futuro, né? Mas eu fiz cursos, né? Eu fiz cursos de medicina integrativa e é muito legal porque cada curso foi uma descoberta, sabe, Paulo? De coisas assim, meu Deus, mas eu não vi isso na faculdade. E começa a perguntar, mas por que eu não vi isso na faculdade, né? Nossa, eu nem aprendi isso. Nossa, que legal isso. Então a causa disso é isso. E aí você começa a juntar. Tanto é que é muito legal nas consultas médicas que eu tenho com os meus pacientes, eu perco, entre aspas, tempo explicando muita coisa para o paciente, porque um dos meus dizeres assim na consulta é: você só vai mudar quando você entender. Não adianta, por exemplo, eu falar para um paciente assim: você está quase diabético. O que geralmente numa consulta tradicional é falado? Está quase diabético? Tira o açúcar, faz atividade física. Mas isso todo mundo já sabe e não convence mais ninguém a mudar. Então, eu perco tempo explicando, por exemplo, o que é resistência à insulina, o que é insulina. Eu brinco até com os meus pacientes que eles saem da consulta quase médicos ou sabendo mais que médicos. Então, isso convence eles que Raquel, Raquel, agora eu entendi, pois então agora eu vou mudar, né? Então, quando eu comecei a ter o contato com a medicina integrativa, eu realmente entendi muita coisa, principalmente a causa de muitas doenças, e tento passar isso para os meus pacientes também. Perfeito, perfeito. Então aí você combinou também com as suas habilidades aí, talvez natas de comunicação, né? Que você tem isso daí, quase que um dom, pelo que eu percebi, né? Tá legal, tá legal. Poxa, e vamos lá, pensando aqui, né? O que você acha que diferencia alguém que faz a medicina integrativa de alguém que tem uma prática convencional? Porque você falou em prevenção. Eu me preocupo com prevenção também, eu sou geriatra e muitos jovens vêm no consultório e eu estou o tempo inteiro preocupado com como eles vão envelhecer. Né? E o que você acha que alguém que tem essa visão integrativa faz de diferente? Por exemplo, vou tentar ser mais prático. Que exames que você pede que eu não pediria, por exemplo, que a gente não é ensinado na faculdade? Vamos lá. Tá. Talvez não que você não pediria, mas, por exemplo, Fui treinado a interpretar, talvez. Vamos lá. pode ser. Vamos supor, deixa eu pegar um exemplo aqui, um exame de homocisteína. Homocisteína, que eu peço, um exame de sangue normal, para a gente avaliar o ciclo do SAMI, não é isso? Isso. Aí, quando você pede esse exame para o paciente, ele vem com uma homocisteína de 15, vamos supor. Você, na consulta, chega a explicar para o paciente o que é a homocisteína, qual é o valor ideal, o que ele faz para mudar, o que a gente vai fazer no tratamento? Ou você simplesmente pede o exame, lógico, avalia você, mas fala talvez para o paciente assim, ou nem fala, né? Se está alto ou se está baixo, só você avalia. Não, eu particularmente falo. Depende da quantidade de camadas que ele quer colocar, né? Quanto que ele quer saber, ou se eu simplifico. Isso aqui pode representar uma carência de determinados micronutrientes e aí ele possa aprofundar, ou pode representar uma mutação na MTHFR, enfim. Né? Mas são coisas que eu também estudei sozinho. Né? Não é algo que está Isso, muito em voga. Mas essa é uma isso. questão minha. Tudo bem, mas homocisteína é um exame que é consagrado. A gente pede com uma certa frequência, até para avaliar fatores de risco circulatórios. Então, mas talvez a diferença, Paulo, seja, por exemplo, quando eu peço a homocisteína, eu não vou chegar para falar para o paciente assim, olha, esse exame aqui faz parte do ciclo do SAMI. O paciente vai falar, tá, e aí, né? Eu vou tentar falar para o paciente
na intenção dele realmente mudar. Porque, vamos supor, é um paciente que tem resistência à insulina. A gente sabe que uma das causas que aumenta a homocisteína é o excesso de insulina. Então eu falo para o paciente, olha, por exemplo, vamos supor que você, meu paciente, está com uma homocisteína alta. Eu vou falar assim, olha, Paulo, a gente pediu vários marcadores inflamatórios para você. Tem o PCR, fibrinogênio, dedímero, homocisteína, ácido úrico. E dentre esses marcadores inflamatórios que medem o quanto o seu organismo está inflamado, um deles é a homocisteína e você está alto. Por quê? No seu exame, deu um valor de 15. O valor ideal de homocisteína é de 5 a 8. Então, perceba, tá quase o dobro do valor ideal, né? Aí o paciente já fica assim, nossa, e o que causa essa homocisteína? Aí eu começo a desenvolver isso. Então, olha, o seu tá alto, tá vendo? O que pode ter causado esse aumento da homocisteína? O excesso de insulina, pode ter a ver também com a sua tireoide. Se é uma mulher, pode ter a ver também com o seu estradiol. E aí, dependendo do cenário que eu tô falando desse paciente, eu vou explicando. Bom, o paciente vai sair da explicação, meu Deus, eu preciso diminuir essa homocisteína. Aí ele me pergunta, tá, Raquel, o que esse excesso de homocisteína ou aumento da homocisteína vai causar para mim? Olha, pode causar maiores chances de você desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, e o paciente começa, nossa, então eu preciso diminuir. Como? Tratando a causa. Qual é a causa que você tem, por exemplo, o paciente? Excesso de insulina. Então, o paciente começa a entender. Esse é o objetivo da medicina integrativa. Eu não quero apenas que o paciente ele aceite o que ele tem. Exemplo, Então, você se eu tem. faço tudo isso, eu posso dizer que eu tô quase lá, então, hein? Olha só, eu tô fazendo medicina integrativa e nem sabia, porque eu Pois é. explico essas coisas. Tá. Coisa que muda muito, né, Paulo, da medicina integrativa para tradicional é que, por exemplo, uma consulta comigo dura em média 2 horas e meia. Por quê? Porque eu realmente invisto tempo para explicar para o paciente. É diferente de uma consulta tradicional que o paciente chega e, em 10 minutos ali, você tem isso, toma isso e aquilo, sabe? Uma pergunta, vamos lá. Como é que sinais que você observa no corpo de alguém, unha, cabelo, pele, né? Que pode te dar alguma pista de alguma carência nutricional? Ou sintomas mesmo. Né? Você Nossa, consegue. muitos. Então vamos lá, me Sim, vamos esclarece algum. começar então da cabeça aos pés, né? Vamos Vamos lá, começar. vamos lá. Então, cabelo Cabelo. é um sinal clínico, um cabelo poroso, um cabelo que cai muito, um cabelo que quebra, um cabelo que diminuiu o volume. Cabelo poroso que cai, que quebra, branco. Caramba, quantas coisas. Não, isso é algo que realmente eu não fui treinado para ver. E você desenvolveu essa habilidade. Sim, por E exemplo, uma pessoa que chega jovem no consultório e fala, 22 anos, Raquel, eu tô com muito cabelo branco. E minha mãe talvez não teve, vamos supor, não é uma questão associada à genética, mas eu tenho muito cabelo branco e tal. O que pode ser? Pode ser boa. falta de antioxidantes, então, será que não está faltando ali selênio? Será que não está faltando ali uma vitamina C? Será que, como que está o ácido fólico dessa paciente? Porque baixa de vitamina B9 pode também causar um processo oxidativo maior e aí essa pessoa vai desenvolver cabelo branco. Caramba. Mas aí não teria a ver com melanina. Você nem entrou no mérito da... Eu nem entrei nesse mérito, né? Nem entrei nesse mérito. Então, assim, aí continuando. Um cabelo, aí vamos para as unhas, então, que são os anexos, né? Cabelos e unhas. Uma unha ondulada, ou uma unha que quebra, uma unha que descama, uma unha que tem manchinhas brancas, uma unha que tem linhas verticais. Tudo isso é sintoma de causas. Então, por exemplo, uma unha que descama, será que não está faltando ali T3 livre na tireoide? Uma unha ondulada, será que a gente não está vendo o intestino que tem uma maior permeabilidade intestinal? Quer dizer, dá para linkar uma unha ondulada com um leaky gut, um intestino permeável. Isso, exatamente. E aí você tem recursos para intervir nisso.
Sim, porque se eu linko isso, eu já pergunto para o paciente: como que é a sua alimentação? Será que você não tem uma intolerância? Então a gente faz, por exemplo, o exame de intolerância à lactose. Paulo, você não tem noção do quantos pacientes que eu atendo nunca fizeram um exame de intolerância e descobrem que tem intolerância à lactose. E quando a gente tira essa lactose por ele ser intolerante ou desinflama esse paciente, ele tem uma qualidade de vida muito. Eu sou um caso disso, né? Eu até brinco que eu acho que eu me apaixonei tanto pela medicina integrativa porque eu comecei a ter saúde a partir do meu próprio caso. Eu, antes de entrar, né, nesse universo da medicina integrativa, eu estava me vendo com muitos sintomas. E eu marquei uma consulta com um médico, considerado um dos melhores médicos integrativos do nosso país. Marquei essa consulta, investi nessa consulta, na intenção que ele pudesse me ajudar, porque eu já era médica na época. Olha que engraçado, né? Eu já era médica na época, mas assim, eu não estava com qualidade de vida. Por ter vindo de uma fase de fazer muitos plantões noturnos, alimentação muito desregrada, eu estava me vendo uma pessoa que estava acordando de madrugada, qualquer barulho me acordava, com muito sobrepeso, muito cansada, muito estressada, muito indisposta. Então, eu procurei esse médico já sabendo da história que a minha mãe se cuidava com uma médica integrativa, né? Falei, não, vou procurar um que, né, tenha fama, pelo menos, de que é um bom médico, vou procurar. E marquei essa consulta. Quando eu cheguei nessa consulta, eu falei, né, das minhas queixas, e a minha principal queixa era justamente o meu sono, né? Eu tinha um sono muito desregulado. Qualquer coisa me acordava, qualquer barulho eu já despertava, era difícil dormir de novo. Isso me atrapalhava muito. E eu falei para ele na consulta, além do que eu já tinha hipotiroidismo na época, falei para ele também que a minha tireoide eu sentia que não estava. Você repunha os hormônios da tireoide já. Já eu tomava levotiroxina, Hoje você não toma mais, só para você conseguir. tomo, Ainda toma, tá. mas a minha dose diminuiu muito. Entendi, tá. Mas na época eu também só tomava remédio, não fazia nada além disso, né? E aí eu falei para ele sobre todas essas questões. E aí, Paulo, me veio uma decepção muito grande naquele momento da consulta, porque ele olhou para mim e falou assim: Raquel, todos os seus exames estão normais da tireoide. E todos os exames, no geral, assim, estão normais. E na época, eu não tinha o entendimento da medicina integrativa. Eu só tinha a visão da medicina tradicional. Então, eu acreditei no que ele me falou. Peraí, mas esse era um colega de medicina integrativa. Sim, ele é um médico integrativo. Quer dizer, e você ficou decepcionada. Sim, fiquei, porque na época eu não entendia o porquê. Eu não entendia como assim tá tudo normal se eu não me sinto normal, né? Na época, como eu falei, eu não tinha ainda esse conhecimento da medicina integrativa. Eu não tinha feito nenhum curso, nenhuma pós-graduação, nada. Então eu fiquei um pouco decepcionada, não entendi muito bem como assim tá tudo normal se eu não me sinto normal. E sobre o meu sono, que é o que mais me deixou decepcionada na consulta, ele falou assim: olha, sobre o seu sono, que você está se queixando, sabe o que você pode fazer? Comprar fones de ouvido. Sabe aqueles que vendem na farmácia? Ele ainda falou assim: sabe aqueles tampões que vendem na farmácia? Você pode comprar e colocar para dormir. Isso, Paulo, para mim foi assim, Caramba, muito decepcionante. isso de um Muito. cara E eu renomado decidi. nesse meio. Não entendi. Isso de uma pessoa renomada nesse meio. Super renomada, super renomada. E aí, Depois nessa. depois você me conta offline quem que é, mas não vamos deixar gravado aqui, você me sussurra. Tá. E aí eu decidi ali que eu ia ser diferente daquilo, que eu ia ouvir o meu paciente. Então, talvez naquele momento foi o momento que eu decidi mesmo que eu queria fazer, estudar sobre medicina integrativa e eu seria a minha primeira paciente. Quer dizer, foi a partir de uma decepção que você foi em frente aí. Entendi. Olha só. Isso. E eu me tornei a minha primeira paciente. Então, voltando lá na questão do intestino que você me perguntou, eu tinha intolerância à lactose e não sabia. E quando eu descobri, foi assim, libertador para mim, porque muitos sintomas que eu sentia eram por conta dessa intolerância também, né? Por exemplo, Então, por sintomas fora exemplo, do intestino, vamos lá, sai do intestino. Que sintomas você tinha, além de gases e diarreia, que são as coisas mais óbvias de quem tem intolerância à lactose? Você tinha essas alterações? dificuldade para emagrecer, irritabilidade, Tá. dor de cabeça é um sintoma muito comum.
Mas para mim, o que mais pegava era a dificuldade para emagrecer. Eu me inflamava sem saber, sabe? A intolerância, quando você tem e você não tá nem aí para ela, vamos supor, eu tenho intolerância à lactose. Se eu começar a comer lactose todo dia, e eu vou estar me inflamando. E o processo inflamatório vai me dificultar no processo de emagrecimento se eu quiser emagrecer. Então você basicamente tirou leite e derivados da sua dieta e mudou sua vida. Nossa, transformei minha vida. Não quer dizer que eu não consuma leite e derivados. Você repõe a enzima ou não? Eu consumo e uso a enzima lactase, mas no meu dia a dia, Diminuiu muito. Entendi. Então se eu for te oferecer um chocolate, você toma enzima antes, basicamente. sem dúvida. É que eu não tô com a minha bolsa aqui do meu lado, mas se você for olhar na minha bolsa, tem enzima lactase. Eu pego o chocolate vegano ali do. Tá bom, pode. Mas nem tem como comparar, né? O chocolate normal é tão mais gostoso. É isso é. Interessante. Que mais de sinais? Você mudou a sua unha também nessa época, depois que você tirou o leite, ou a sua unha não tinha alterações? Não, a unha não tinha alterações em relação ao intestino, mas a minha unha tinha alterações sim em relação à tireoide e ao ferro. Eu tinha uma ferritina muito baixa e, e depois que eu me prescrevi ferro, né, endovenoso, minha vida, meu Deus, Paulo, olha, uma das coisas que eu falo assim, gente, como que eu vivi tanto tempo com uma ferritina tão baixa? Mudou, assim. E também a minha tireoide, né? Minha unha descamava muito. Eu não sei se dá pra ver a minha unha no vídeo, mas é minha unha, não é Não é postiça? postiça, nada disso. E assim, é dura, 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 sabe? Mas isso é o quê? Uma tireoide cuidada. Eu tenho hipotireoidismo, eu tenho doença autoimune de Hashimoto, mas eu tenho unhas fortes, né? E quem tem esse diagnóstico, às vezes acha até impossível, né? Meu Deus, como que ela tem hipotireoidismo e tá com unhas fortes? Como ela tem Hashimoto e tá com unhas fortes? Por quê? Porque tem um cuidado por trás disso, né? Tô entendendo, tô entendendo. E como é que você separa uma coisa da outra? Por que que não foi? Porque, por exemplo, a sua perda de a ferritina baixa devia ser por um fluxo menstrual. Eu estou fazendo meu raciocínio médico convencional, não consigo pensar em outra causa aí. Mas você devia ter um fluxo menstrual alto. E aí você começou a repor ferro endovenoso. Na verdade, você acredita que não tem a ver com o meu fluxo menstrual? É porque eu tinha uma baixa ingesta de carne vermelha. Eu nunca fui muito fã de carne vermelha, né? Então, eu nem sei te dizer, Paulo, desde quando talvez eu tinha essa ferritina baixa. Talvez muitos anos, sabe? E eu sou muito fã de ovos, né? Mas de proteína animal, assim, carne, frango, eu nunca fui tão fã. Então, sempre que eu tinha oportunidade de substituir o ovo o ovo ao invés da carne, eu fazia isso. Então, meu estoque de ferro, digamos assim, no meu organismo, sempre devia ser muito baixo. E aí, quando eu dosei, eu lembro até hoje, na época, a minha ferritina deu no valor de 20 ou 22, alguma coisa assim. E na medicina integrativa, a gente fala que o valor ideal de ferritina para a mulher é ali na casa dos 100, 120. Então, quando eu fiz as minhas primeiras ampolas de Noripurum endovenosas, eu senti uma energia que eu, assim, nunca tinha sentido. Uma saúde nos meus cabelos, nas minhas unhas, uma vontade de fazer academia, que eu vejo hoje nos meus pacientes, né? E você tinha algum hábito estranho também? Porque a carência de ferro às vezes dá alguns hábitos alimentares, você deve ter estudado isso aí também, é estranho, síndrome de pica, né, que fala, desculpa o termo, mas Isso. você tinha algum, Vontade de chupar gelo, mastigar né? gelo, chupar prego, comer terra, você tinha alguma coisa dessas ou não? Não, isso não. Mas uma indisposição eu tinha, muito. E pernas inquietas, você tinha, que é outro sintoma? Não tinha isso também. Mas eu tinha muita indisposição. Vivia cansada, muito cansada, acordava. E assim, uma coisa puxa a outra, né, Paulo? Porque pensa só no cenário que era o meu corpo. Eu tinha baixo de ferro, então minha ferritina era baixa. Eu tinha uma tireoide desregulada, então assim, meu TSH era super alterado para mais, então eu tinha hipotireoidismo, os anticorpos aumentados, tanto anti-TPO quanto anti-TG. O meu T3 livre baixo. Eu tinha uma baita resistência à insulina, então assim, minha insulina altíssima, sobrepeso,
Sabe quando uma coisa vai puxando a outra? Então, assim, eu dormia e acordava hiper cansada. E do ponto de vista da medicina integrativa, como é que você regula a tireoide? Tudo bem, não deve ter uma coisa só, mas assim, é, o tijolinho para fazer hormônio da tireoide, vamos lá, tentar partir daí, né? O aminoácido tirosina, não é isso? Se eu me Isso. lembro da Uhum. bioquímica também, eu não sou um grande expert em bioquímica, mas eu estudo um pouquinho. Então, bioquímica, e aí você pega todas as cascatas metabólicas e os cofatores para você fabricar hormônio pela tireoide. Eu não lembro Isso mesmo. especificamente se cobre ou ferro entram nessa via aí. E eventualmente você estava com dificuldade por conta disso. Não lembro. Isso, mas é isso mesmo. Na medicina integrativa, como que a gente cuida da tireoide, né? Eu explico para os pacientes que a tireoide é uma glândula hipersensível, né? Então, ela precisa de um carinho, né, especial. Eu explico dessa forma para o paciente entender mesmo. Então, o que que é esse cuidado especial? A tireoide precisa de nutrição. Ela precisa ser nutrida. E quais são? O que que nutre a tireoide, né? Por exemplo, você falou a tirosina, realmente. O ferro também. Selênio, zinco, cobre, vitamina C, vitamina D. Então, manganês, E magnésio, por que que alguém não teria isso numa dieta usual? que é o que todo paciente me pergunta. Você sabe que agora você me perguntou? Eu lembrei de uma paciente que falou assim, exatamente. Ela falou assim: não, Kel, mas deve ter alguma coisa errada, porque eu tenho uma alimentação super equilibrada, frutas, verduras, legumes. Por que que tá me faltando isso? E quando a gente dosou, realmente estava faltando todos os nutrientes. E você dosou aonde? No sangue mesmo? Do sangue, a gente pede exames de sangue de zinco, cobre, selênio, manganês, Você magnésio. não pede aquele eritrocitário, dosagem eritrocitária. Sim, a gente pede. E aí, o que eu expliquei para ela, o que eu vou explicar para você hoje. Porque ela falou assim ainda, porque como que os meus avós, meus bisavós não suplementavam e não tinham nada disso, né? Não precisavam suplementar, não tomavam vitaminas, nada. Porque assim, ó, o solo do nosso Brasil, Paulo, você já deve ter ouvido isso também, que ele é Magnésio, sim. magnésio principalmente, mas também outros nutrientes, porque o que acontece? Hoje a agricultura funciona da seguinte forma: planta, colhe, queima, planta, colhe, queima, planta, colhe, queima. Não existe um processo de espera da terra se recompor, geralmente, né? Então, isso acaba dificultando muito a terra ser nutrida. E tem outra coisa, hoje o nosso dia a dia, o estresse oxidativo demanda muito do nosso corpo, né? A gente não dorme direito, a gente não se desestressa direito, a gente está estressado, sempre privação de sono. Então, o nosso corpo requer muito mais nutrientes do que os nossos bisavós, por exemplo, ou tataravós, que viviam numa fazendinha com uma vaquinha, plantavam, comiam, dormiam, 6 da tarde, acordavam 5 da manhã, né? Então, é muito diferente o dia a dia e todo o consumo desses nutrientes no nosso organismo. Então, quer dizer, a dieta não dá conta. Não dá conta. E não dá mesmo, tá? Por mais eu tenho uma alimentação super equilibrada. Os estudos, aqueles que comparam o consumo desses polivitamínicos e tal, quando você vai ver os estudos comparativos duplos cegos, não dão resultado. Ou dão? Mas Eu estudo errado. os polivitamínicos dá até vontade de dar risada quando você olha a tabela nutricional. Tem polivitamínicos que nem tem magnésio. Aqueles de A a Z, você vai procurar o magnésio, nem tem. E quando tem, por exemplo, Raquel, tem lá zinco, mas tem zinco, mas quanto de zinco? Né? O zinco, para quem está deficiente de zinco, uma dosagem ideal ali é de 20 a 30 miligramas dia. Tem polivitamínico que tem ali a dosagem de zinco, 2 miligramas. Entendi. Então não adianta só tomar, é tomar nas quantidades ideais, entende? E da onde que vem os estudos para definir essas quantidades ideais? Porque eu também nunca consegui ver isso daí. Você tem isso daí? Tem esses estudos Olha, para a quantidade Paulo, ideal? Às vezes até eu tenho os questionam. estudos, mas eu acho que é muito de evidência, sabe? Eu acho que é muito do que é apresentado. É igual valor de referência e valor de laboratório e valor ideal. Quando você olha lá o valor de referência da vitamina D,
num laboratório diz que 20 é o suficiente. Mas não é o que é mostrado, evidentemente, nos pacientes. Um paciente com uma vitamina D de 20 é um paciente que está cansado, é um paciente que não tem saúde óssea, é um paciente que tem imunidade baixa, né? Então, o paciente, no caso, quando a gente aumenta a dose de vitamina D, por exemplo, por uma dose ali dosada no sangue de 60, já é um paciente muito mais saudável, com uma imunidade muito melhor, com uma saúde óssea muito melhor. Eu acredito que os estudos devem se basear nisso, né? Nas quantidades. Eu particularmente não tenho os estudos, mas eu acredito que deve ser nessa. Não, porque eu nunca achei qual que é a necessidade diária de cada nutriente. Eu não sei de onde que vem isso. Não sei. Aquelas recomendações nutricionais, tabela, né? Dos micronutrientes. Você tem que consumir X miligramas de tal vitamina. Não sei de onde que vem isso daí. Baseado em quê? Mas seria uma discussão interessante. E aí você falou a questão do baixo consumo de carne vermelha. Isso me ficou aqui, né? Então, quer dizer, você compraria uma boa briga com vários vegetarianos e veganos aí, porque não sei se você quer mexer nesse vespeiro aí, mas o que você acha disso do ponto de vista integrativo, né? Você acha que é saudável ou não? Vegetarianismo ou veganismo? Eu sou totalmente a favor da carne vermelha. É uma questão de gosto pessoal. Ah, mas por gosto pessoal, não é por necessidade de saúde. No seu caso, você abordou do ponto de vista de necessidade. Você falou, eu precisava de carne vermelha porque o meu ferro era baixo. É porque assim, né? Tem gente que não consome carne vermelha porque, eu decido não consumir porque eu tenho dó dos animais ou porque eu não gosto do gosto, né? Não é o meu caso. Não é porque eu tenho dó dos animais, nem porque eu não gosto do gosto. Eu gosto do gosto e não tem nada a ver com os animais. É mais uma questão de preferência. Vamos supor, se a gente vai almoçar e você fala assim, Raquel, tem arroz com ovo e feijão ou arroz com carne e feijão? O que você prefere? Eu sou uma apaixonada do ovo, né? Então eu sempre vou preferir ovo porque eu gosto muito. É uma questão de preferência. Mas eu sei que a carne vermelha, ela é muito saudável. Hoje mesmo no almoço eu comi carne vermelha, porque eu sei que é importante, né? É importante para o nosso organismo. Mas eu, Raquel, como eu não consumo tanto quanto eu deveria consumir, eu sempre tenho que estar de olho na minha ferritina. E vez ou outra, tenho que fazer uma ampolinha de ferro para manter os níveis de ferro ideais no meu organismo. Tá, então, e o que você fala quando chega algum vegetariano ou vegano com carência de ferro? Você fala, bom, você não gosta de ferro, você não gosta de carne, então você tem que tomar na veia. É, É isso. basicamente isso. Uhum. É porque assim, né, Paula, a gente não. A nossa função como médico não é obrigar o paciente a nada, é convencer o paciente do que precisa ser feito. Se ele quer ou não quer, é decisão dele. No caso, sim. O paciente vem vegetariano, vegano, não quer comer carne, eu vou colocar meu ponto de vista para ele, olha, teu corpo precisa do ferro e a fonte que tem mais biodisponibilidade de ferro é a carne vermelha. Não adianta você me falar que come couve com suco de laranja, limão todo dia. Ok, mas a maior fonte de biodisponibilidade de ferro está na carne vermelha. Agora, se você não quer comer carne vermelha, tá tudo bem. Você vai ter que ser refém da suplementação de ferro sempre. Tá tudo bem para você? Aí o paciente, tá tudo bem, então tá bom. Quer dizer, mas na sua opinião ele não está contrariando a evolução? Ai, Paulo, eu acho que a gente Estou mexendo nesse vespeiro aí. Você compra uma briga boa com um vegetariano dizendo que ele não vai obter ferro suficiente da dieta dele, porque ele vai achar. Essas pessoas vestem a camisa, não é meu caso, tá? Não estou falando nem por mim. Aham. Mas você vai peitar Exame de sangue, sabe? A gente encerra a discussão com provas. Então, assim, se o paciente me falar, não, eu não preciso e tal, tá bom, deixa eu dar uma olhada no seu exame de sangue, vamos olhar tua ferritina? E ali a gente acaba a discussão. Olha, tua ferritina tá tanto, deveria estar tanto, então você precisa sim de ferro. Então, quer dizer, a sua dieta não está sendo saudável para você, tá faltando nutrientes. Isso. Isso. E tudo bem se você não quiser comer carne, desde que você, para ter a qualidade de vida que você espere, suplemente ferro. E tá tudo bem. É, você compra uma boa briga aí numa dessas, mas eu Sabe que entendi. eu nunca atendi paciente vegetariano nem vegano? O dia que eu atender, eu vou te falar, mas eu nunca atendi. Nunca atendeu? Eles não te procuram. Olha só. Nunca me procuraram.
Ou nunca me falaram o que era. Nunca parei nesse ponto, mas todos os pacientes que tinham uma ferritina muito baixa não eram vegetarianos nem veganos. Tá bom. Vamos lá, polêmicas aqui. Como é que você vê remédio para colesterol? Remédio, não estou falando, depois vou chegar no que você faz, mas como você vê? Como eu vejo, É, eu acho que é uma questão que é importante, quando necessária, é importante para trazer vida para o paciente, né? E evitar que o paciente desenvolva um infarto ou doenças. você usa remédio ou você usa, então, já entrando em como você aborda aí do ponto de vista integrativo, você usa as tradicionalíssimas aí estatinas, ou você fala, não, estatina é um veneno, como é que é a sua visão? Não, eu acho assim, ó, Paulo, que remédio é uma bênção na medicina, né? Por estar na medicina integrativa, eu não sou contra a medicação. Eu só acho que a gente que é médico integrativo, além de medicar quando necessário, a gente precisa também tratar a causa da doença. Então, vamos supor, o paciente ele vem com um colesterol alto, né? E eu preciso entrar com um remédio para colesterol. Tá tudo certo. Eu quero primeiro que o paciente esteja vivo, né? Então vamos entrar com remédio para colesterol. Esse não é o problema. Agora, eu simplesmente não vou dar o remédio para o paciente, tchau, acompanho o exame, tchau. Não. Por que que esse colesterol está alto? Essa é a pergunta principal. Por quê? Qual é a causa? A medicina integrativa cuida das causas. Então eu quero descobrir o porquê. Esse colesterol está alto porque está associado a uma resistência à insulina? Se sim, essa resistência à insulina está sendo tratada? Esse colesterol está alto por quê? Tem alguma disfunção na tireoide? Se sim, já foi descoberto, está sendo tratado? Está com excesso de carboidrato na dieta? Esse HDL, em compensação, está baixo também? Então, não tem problema. Ele está tomando estatina, está suplementando com coenzima Q10. Então, assim, não tem problema tomar medicação, desde que também a gente trate a causa do porquê ele está tomando essa medicação, entende? Então, no seu caso, estatina sempre acompanha a coenzima Q10. Sim. Sim, para prevenção de dor muscular, lesão muscular. Porque sempre quando a gente. Aí entraria num contexto muito bioquímico, né? Mas sempre quando o paciente usa estatinas, é um paciente que precisa usar coenzima Q10 também. Tá bom, não, tudo bem. Você passa coenzima Q10 para os pacientes? Raramente. Não gosta? Não me convenceu ainda a evidência. Você já tomou coenzima Q10? Se eu já tomei? Já tomei. Já tomei hoje porque eu tenho câimbras. Então eu tomo todo dia. Mas assim, ainda não me convenceu do benefício para prevenir dor muscular com estatina. Ah, entendi. Para prescrever seria outro, nesse sentido. Eu gosto muito da coenzima Q10 pensando na saúde mitocondrial, sabe? Gosto muito. Entrando no mérito aí, o que você prescreve para câimbras? O que você acha que melhora câimbras? Magnésio, Eu tenho a top minha 1. fórmula pulsar que inclui magnésio, inclusive, né? E coenzima Q10, que eu tomei hoje. Mas que mais? Magnésio você diria que é o principal. Magnésio é o principal. Ver se o paciente está com falta de ferro. Eu tive um paciente, Paulo, que ele tinha câimbras, mas câimbras, assim, ele chegou a me mandar um vídeo da musculatura dele, é, meio que contorcendo. Ele tinha muita câimbra. Ele falava assim para mim, Raquel, eu não posso chorar que eu sinto câimbra. Ele é cristão, esse meu paciente, e ele, às vezes, numa oração, ele se emocionava. E ele não podia se deixar emocionar, porque senão ele sentia câimbra. Ele começava a chorar por causa da câimbra e não por conta da oração, sabe? Ele sentia muita, muita câimbra. E aí a gente descobriu que ele estava com uma ferritina muito baixa, mas ele consumia muita carne. E aí não fazia muito sentido, né? Mas por quê que
estava com a ferritina baixa mesmo consumindo muita carne. Ele estava com uma H. pylori e nunca tinha feito uma endoscopia na vida. E a gente fez a endoscopia investigando, né? Descobrimos H. pylori, tratamos, a ferritina dele aumentou e ele nunca mais teve cãibra. Então, o magnésio é importante, sim, é o top 1 que eu vejo sempre, mas também olhar os valores de referência da ferritina, tanto para homem quanto para mulher, são muito importantes. E o H. pylori está relacionado a baixo ferro? Baixa absorção de ferro? Baixa absorção, exatamente. Por conta dessa H. pylori, ele não conseguia absorver o ferro, né, como ele consumia na dieta. E também um outro suplemento muito legal para cãibra, que eu vejo, assim, que tem uma resposta bem legal, é vitamina B12, metilocobalamina. Eu acho que tem uma resposta bem bacana. Nos valores ideais, né? Porque às vezes eu também tô falando aqui, e aí você fala assim, ah, Raquel, mas eu tomo magnésio, eu tomo B12, mas quanto que tá a sua B12, né? A gente fala que uma B12 ideal na medicina integrativa é de 720 a 900. Tem gente que tem B12 em 500, em 600. Não tá o ideal ainda, sabe? Não está Então, ideal. chegar no valor ideal é importante para não ter sintomas. E baseado em que a referência é mais alta de B12 para vocês? Isso é uma pergunta também que surge, né? Mas por que a referência não é a do laboratório? Boa. Né? Boa, vamos Por lá. que a referência não é o laboratório? Porque quando o laboratório ele fez aquela referência ali no exame de sangue, quando o paciente busca no laboratório, tem aquela referência, como que eles chegaram àquela referência? Então, o que acontece? O laboratório pegou um grupo de pessoas grande e nesse grupo de pessoas tinham pessoas saudáveis e não saudáveis. Então, vou colocar um exemplo, a nível de exemplo. Tinha pessoas que fumavam, pessoas hipertensas, pessoas cardiopatas, pessoas jovens, idosos, crianças, pessoas com doenças, sem doenças. Enfim, pegaram um grupo de pessoas, mediram a vitamina B12 de todo mundo, fizeram uma média e disseram que quem estivesse entre tanto e tanto da referência está dentro da referência. Isso não é verdade, porque eu não posso comparar meu paciente na referência de pessoas doentes, pessoas que fumam, pessoas hipertensas. Então, a medicina integrativa usa uma referência premium, né? Eu quero que você esteja dentro da referência onde você vai estar na sua melhor performance, que é entre, no caso da B12, 720 e 900. Mais ou menos. Essa não me convenceu muito bem, não. Não Não entendi. me convenceu muito bem essa daí, Raquel. Não? Não, porque o estoque de B12 dura muito. Uhum. 3 a 5 anos, não é isso? E você tem marcadores de B12 no sangue, a própria homocisteína que a gente falou, o ácido metilmalônico. Isso não seria uma referência melhor até, um marcador funcional? Mas por que então, como que você me explica que uma pessoa que tem uma B12 de 600 tem uma homocisteína alta e quando eu dou B12 para esse paciente a homocisteína diminui? Provavelmente porque você não deu só B12, você deve ter dado mais coisas. Não, eu dou só B12 para ela. Deu só B12 e abaixou? Uhum. Uhum. Bom, eu teria que ver, não consigo te explicar. É porque, mas eu entendo, sabe, Paulo, eu também pensava dessa forma. Mas daí, como eu falei pra você, quando eu me tornei minha própria paciente, eu vi que eu com uma B12 de 600 era uma pessoa, com uma de 900 era outra. Então eu falei, é evidente em mim que é melhor. E aquelas vezes que você dosa B12 ela vem estouradaça, muito alta e a pessoa não toma B12. Para você isso é um marcador do quê? Vamos lá. Marcador inflamatório. Ela está inflamada e a B12 está muito alta. É a mesma história da ferritina. Ferritina muito alta, o paciente não faz reposição, o paciente não tem uma justificativa, ele não faz reposição de ferro e a ferritina vem O 300. mais comum é esteatose. Pode ser, Mais comum. pode ser. É um marcador inflamatório, né? Então a gente tem que investigar por que tá com essa ferritina alta. Geralmente vem do fígado, esteatose hepática, e pode ser por quê? Resistência à insulina. E a gente vai linkando, né, tudo. Eu sempre olho primeiro para resistência à insulina. Eu sempre acho que o paciente pode ter e não sabe. Vamos ver se você me ajuda com outra, hein, que eu não faço ideia da causa. Aftas.
Afta. Isso. Como é que você vê do ponto de vista integrativo? Como é que você... Aparece às vezes alguns corintianinhos aqui que tem muita afta. Desculpa o termo corintianinho aqui, eu sou palmeirense, né? Não podia perder a piada. Aftas, geralmente aftas, a gente pensa em falta de vitamina do complexo B. Falta de complexo B. É, falta de vitaminas do complexo B. Tem uma, tem uma vitamina do complexo B que é específica, eu não vou saber de cabeça agora, mas eu tenho nas minhas anotações. Mas é uma das vitaminas do complexo B é em relação à afta. E aí você repõe, você previne aftas. Prevenir aftas. Prevenir. É. Acho que eu posso usar essa palavra, prevenir aftas. Para quem tem muito. É porque assim, a afta, ela pode ser também por conta de um machucado, né? O paciente escovou os dentes, bateu, né, com a escova. Pode ser uma alimentação muito ácida, também pode acontecer. Mas pode ser por falta de vitaminas do complexo B. A gente nunca pensa que é uma coisa só, sabe? Então, eu tô tomando complexo B, mas ainda tenho aftas. Mas como você faz escovação bucal? Você machuca a tua boca com a escova de dente, né? Então tem tudo isso. Mas eu acho que sim, acho que dá pra dizer sim, que dá pra prevenir com doses de complexo B, acho que sim. Tá bom. Mais uma aqui, hein? Tireoide. Você é fã da tireoide aí, pelo que eu vi. Olha, tireoide e resistência à insulina, a gente fica conversando horas. Com Eu você. amo. Quando que você repõe T3? Boa pergunta. Quando eu reponho T3? É. Primeira coisa, tem que olhar os sintomas do paciente. O paciente, antes dos exames, o paciente que me diz se ele precisa ou não, né? Mas, a nível exames, a gente tem que dosar T3 livre, né? E ver se há necessidade. Então, a gente sempre dosa TSH, T4, T3. De E quando rotina. há necessidade de T3, Você dosa de rotina. TSH. rotina, todos os meus pacientes eu doso T3. Todos, todos, todos. Se tem ou não tem disfunção na tireoide, eu doso T3 livre. Todos. E você sabe que eu tava com o meu T3 baixo, um pouco abaixo, né? E estava pensando em repor T3 pra mim. Só que daí eu fiz um desafio no meu Instagram, que eu comecei a fazer muita atividade física, fiquei 30 dias correndo 5 quilômetros todos os dias. Não incentivo ninguém a fazer isso, mas eu fiz a nível de incentivar meus pacientes e seguidores no Instagram a fazer atividade física e tal. Então eu fiquei correndo de domingo a domingo, todo dia 5 quilômetros. E Paulo, você acredita que o meu T3 aumentou? Mas aumentou assim, significativamente, foi ótimo e não precisei repor. Mas eu não sou contra repor quando há necessidade. Mas antes de repor, não é a minha primeira opção. Eu sempre vou nutrir a tireoide do paciente, eu sempre vou quelar metais pesados quando existe, eu sempre vou ver se a dosagem da levotiroxina, se o paciente toma, está ideal, vou ver como que está os exames de ferritina, zinco, selênio, vou suplementar e se houver necessidade, a gente suplementa T3. E qual que é a sua fonte de estudo? Por onde você estuda medicina integrativa? Tem alguma referência, algum jornal, uma revista? Por onde você se atualiza? Tem algumas revistas, né, que tem artigos, tem médicos que dão cursos, tem pós-graduações, tem artigos no PubMed, tem revistas científicas. É bem de curioso, viu, Paula? A medicina integrativa, o médico tem que ser bem curioso, tem que buscar informação, porque hoje, lógico que eu me vejo sabendo bem mais de quando eu comecei, mas eu ainda sinto que há muito a se saber, né? Porque é uma constante evolução na medicina integrativa, mas eu não acho fácil encontrar essas informações. As pós-graduações, os cursos, eles trazem muita coisa já garimpada para nós, né? Mas não é tão fácil. Hoje, né, existem muitos congressos, inclusive vai ter um congresso de medicina integrativa em São Paulo em março, vai ter um congresso internacional de medicina integrativa em julho lá em Paris, na França. Então, esses congressos nos ajudam a sempre estar em constante atualização e é muito bacana.
Mas, para te dizer a verdade, eu não acho fácil, não. Sinceramente, não acho fácil encontrar essas informações. Tem que ser muito curioso. Oi? Oi? Tem que ser Tem que curioso. ser muito curioso. Sim, sim. Sim, sim. Bom, moça, o que mais que você enfrenta de mais controverso que você fala? Não, isso aqui a medicina convencional não me deu as respostas, mas a medicina integrativa me ajudou e eu estou conseguindo fazer muito pelos meus pacientes, nesse quesito aqui. Nossa, sim. Tem uma coisa, Paulo, que é o que eu acho que é uma das coisas que eu mais sou apaixonada de falar, que é sobre resistência à insulina. Vamos lá. Muitos pacientes, a resistência à insulina é um distúrbio metabólico silencioso. Então, as pessoas geralmente não se preocupam em ter resistência à insulina. Elas só se preocupam quando a panela explodiu, que vem o diagnóstico da diabetes. Mas, para o diagnóstico da diabetes surgir, a resistência à insulina ficou lá, ó, por anos, né, na vida dessa pessoa. E se as pessoas tratassem a resistência à insulina, muitas coisas seriam evitadas, né? Muitas coisas. Então, o conhecimento sobre resistência à insulina que eu adquiri na integrativa, na medicina integrativa, foi assim libertação, não só para mim, mas para muitos pacientes, muitos pacientes, muitos pacientes. Então, a medicina integrativa me ajudou a entender sobre resistência à insulina e eu acho que isso foi assim transformador. Nas minhas consultas, eu geralmente fico em média uma hora e meia explicando sobre resistência à insulina para Mas cada vamos paciente. lá. O que principalmente? Falar isso daí, para mim foi um marco que, nossa, então é isso? Teve algum ou alguns consegue compartilhar? Alguns. Eu acho que o excesso de insulina inflama, então o paciente que tem excesso de insulina justifica o porquê, por exemplo, come tão pouco e não consegue emagrecer. O excesso de insulina causa acúmulo de gordura nos braços e na região abdominal, então explica aquele paciente que é magrinho, mas tem aquela pochete. O excesso de insulina causa aumento do ácido úrico, isso faz o paciente ter dores nas articulações. O excesso de insulina faz o paciente, por exemplo, ter um quadro que a gente chama de hipoglicemia reativa. Então, justifica o paciente, por exemplo, que está treinando e tem o ouvido tampado, ou aquele paciente que está comendo e tem taquicardia, que são coisas que ele nunca entendeu por que ele sente. O excesso de insulina causa, por exemplo, o aparecimento de nódulos, cistos, cálculos, probabilidade de surgir miomas. A predominância estrogênica tem a ver com excesso de insulina. Então, assim, o excesso de insulina faz o paciente poder desenvolver doenças ginecológicas, então, SOP, endometriose. Quantas mulheres, eu já atendi uma paciente, inclusive super querida, gravidíssima, que estava tentante há anos engravidar, não conseguia. Descobrimos a resistência à insulina, ela descobriu que tinha uma predominância estrogênica, tratamos e ela está grávida. Então, assim, descobrir a resistência à insulina e saber como resolver é transformador. E nesse sentido, qual que é a dieta que você mais gosta para abaixar a insulina? Eu tenho a minha, tá? E eu concordo com isso que você falou em relação à insulina. Eu não sabia essa do ouvido tampado. A sensação de ouvido tampado é por excesso de insulina? Sim, pode ser. Você está treinando e aí o ouvido tampa do nada. Pode ser uma hipoglicemia causada pelo excesso de insulina. Ah, é? Nossa, eu achei que fosse por desidratação. Aquela sensação quando desce a serra. Mas tudo. Não necessariamente, porque a cóclea, e os ossinhos ali do nosso ouvido, eles são muito sensíveis à mudança de glicemia. Então, isso pode causar, assim, um tampão no ouvido. E conta, qual que é a sua dieta preferida nesse sentido, para baixar a insulina? Eu tenho a minha, mas qual que é a sua? Tenho, eu faço. Paula, assim, ó, eu sou um pouco contra a palavra dieta. Porque eu já tentei muito fazer dieta. Na verdade, eu tenho memória da minha mãe comendo frango com salada e eu acompanhando, a minha irmã acompanhando. E depois a gente ganhava todos os pesos, o peso de novo. E era um sacrifício, sabe? Perder peso. E comia um pouco mais no fim de semana, engordava 3 quilos. Era uma luta. E quando eu entendi como que a gente come para diminuir a insulina, e se a tua insulina tá no valor ideal, você pode comer o que você quiser e você não vai engordar 3 quilos no fim de semana. Aí tudo fez sentido pra mim. Dieta lembra muito restrição.
E restrição é uma coisa muito chata, né? Principalmente para quem gosta de comer. Eu sou de família italiana, então, assim, sentar, comer, conversar é uma coisa que me dá prazer. Então, dieta sempre me trouxe uma coisa muito difícil. Eu gosto de arroz, gosto de massa, então tirar para mim era muito difícil. O que que eu falo? Qual é o segredo em comer para quem tem resistência à insulina? É principalmente você fazer um trânsito, que eu falo, que é a regra do trânsito. Eu vou falar aqui para você o que é. Opa, vamos É lá. muito diferente você comer. Vamos supor assim, Raquel, vamos almoçar hoje e de prato temos salada, legumes, arroz, feijão e carne. Bem comum da mesa do brasileiro. É muito diferente para quem tem resistência à insulina pegar um prato, comer na ordem arroz, feijão, carne, legumes e salada. E a pessoa que come salada, legumes, carne, arroz e feijão. É muito diferente. E eu entendi que isso é diferente. Então, a regra do trânsito que eu falo para os pacientes é o seguinte: vamos supor que eu sou a glicose, e aí, onde você tá, aqui na câmera, é o pâncreas. Eu vou dar exatamente a mesma ilustração que eu dou nas minhas consultas. Quando a glicose cai no teu sangue, vamos supor, você comeu um macarrão. A glicose pingou no teu sangue. Ela vai correndo até o seu pâncreas e estimular o pâncreas a produzir insulina. Se não tem nada entre a glicose e o pâncreas, essa glicose vai como? Super rápido, ela vai correr, correr, correr e cutucar o pâncreas. Só que para uma pessoa que tem resistência à insulina, esse pâncreas já está super cansado, né? Porque esse pâncreas está produzindo insulina muito. Então, o que eu quero fazer para sobrecarregar menos esse pâncreas? Eu quero que a glicose vá até ele, sim, mas não vá tão rápido. Não vá rápido e fique cutucando ele. Que ela vá mais devagar para sobrecarregar menos o pâncreas. Então, como que eu faço para ela ir mais devagar? Eu tenho que colocar aqui um trânsito. E o que é esse trânsito? São fibras, gorduras ou proteínas. Então, quando a glicose pinga no sangue, ela vai até o pâncreas, mas ela vai ter que passar pela fibra, para a gordura e pela proteína para chegar no pâncreas. Então, assim, o problema não é comer carboidrato. Você pode comer arroz, por exemplo, ou macarrão. Mas antes do carboidrato, você vai comer um prato de salada. Depois você vai comer uma porção de legumes. E depois você vai comer a tua proteína para depois comer o teu carboidrato. Isso, Paulo, faz muita diferença. Além de quantidades É, e o que você está falando é de a velocidade de absorção do carboidrato ao longo do intestino vai ser mais lenta, basicamente. isso, exatamente. E a liberação de insulina vai também interferir a longo Vai ser prazo. mais paulatina, tá, entendi. Isso faz com que, associada a outras estratégias, lógico, porque não adianta também o paciente comer muito carboidrato, ele tem que diminuir a quantidade. Mas se ele incluir primeiro a fibra, as Nesse sentido, ele pode até fazer a sobremesa, olha só. Que ele comeu tudo e depois come a sobremesa, ele já tapetou isso, que é isso. uma das estratégias também. Se você for comer vamos supor, eu tô com muita vontade agora no Natal. Quero muito comer um panetone. Me fale aqui, qual o melhor momento do dia para você comer o panetone? Qual o melhor momento do dia? Pelo seu raciocínio, seria na sobremesa. Na sobremesa, não no meio da tarde, que é o que a maioria faz. Deu 4 da tarde, nossa, que vontade de comer um docinho. Vai lá, saca um panetone. Que trânsito que você fez? Olha só. Não fez trânsito nenhum. Então é melhor você comer depois do teu almoço do que no meio da tarde. Então essas estratégias ajudam muito para quem tem resistência à insulina. E quando eu entendi isso, eu não fiquei mais refém de dieta nenhuma, entende? Tá bom, moça. Muito bom, muito bom. Ó, eu não concordei com tudo, hein? Mas enfim, eu gostei de ouvir. Muito Que obrigado. bom, Paulo. Mas tá tudo bem também não concordar com tudo, né? Tá tudo bem, né? Eu digo que eu já entrevistei um monte de nutricionista aqui. E cada um com uma linha diferente, e eu não concordei também 100% com nenhum deles, mas a gente pega um monte de coisas interessantes. E eu gostei muito do que eu ouvi, viu? De verdade. Aprendi bastante aqui. Eu gosto quando me fazem pensar, eu vou pensar bastante no que você me falou. E o, e, o- e o convite para o almoço está de pé ainda. Pode vir para cá. Vai ter Ferrero Rocher depois? Opa, pode ser?
Ou a gente inventa alguma outra aí. Quem tá vendo aqui, eu fiz uma tentação com ela aqui logo antes de gravar aqui. Ofereci, né? Mas ela não consegue a distância. Tá bom, Raquel, olha, muito obrigado de coração aí pelo seu tempo, por disponibilidade de me ensinar um pouco mais de medicina, eu gostei muito. Tá bom? Foi ótimo, Paulo. Obrigada a você pela oportunidade. Espero que a gente possa ter outros momentos assim. Também Mas espero. foi ótimo. Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigada.